Boa noite, pessoal. Sejamos aí todos muito bem-vindos nessa continuidade do estudo das nossas noites de sexta-feira. Que vocês recebam aí todos o nosso abraço, todos que estão aqui presentes, todos que estão aí nas suas casas, nos assistindo através do Facebook. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Conforme aquilo que já combinamos na semana anterior, encerramos o estudo da mediunidade de efeitos físicos. Falamos na sexta-feira passada acerca da tipologia, da sematologia, que foram as primeiras formas de comunicação no início do desenvolvimento da doutrina espírita dos desencarnados para com os encarnados. Vimos o processo todo, vimos como que encarnados, a fim de estabelecerem um processo regular de comunicação com os encarnados, mas o Espiritismo é uma ciência, e como tem esse caráter, obviamente a doutrina iria progredir, como progrediu e como progride até hoje, passo a passo com o avanço científico. Era inevitável que a forma da comunicação dos desencarnados para conosco se aperfeiçoasse. E aí nós caímos aqui para começar hoje, durante as próximas sextas-feiras, a falar acerca da mediunidade de efeitos intelectuais ou de efeitos inteligentes. Mediunidade essa em que os desencarnados, de uma maneira mais facilitada, entram em contato conosco. E hoje nós vamos falar da famosa psicografia, que é a escrita através da qual os espíritos se revelam para nós. E tudo começou, obviamente, com a própria tipologia, com a própria sematologia. Nós vimos na semana anterior que a tipologia é aquela comunicação através das pancadas, enquanto que a sematologia seria a comunicação através dos sinais. Vimos o quanto esse processo de comunicação era complicado, era difícil de acontecer, o quanto que era moroso, lento. Era preciso ter muita paciência para obter uma página de comunicação. E não tardou muito para alguém raciocinar da seguinte forma, para algum daqueles muitos e vários experimentadores que lidavam com as famosas mesas falantes, a ter a seguinte ideia: poxa, se as mesas se movimentam, se elas estalam, nos dando ali a comunicação, se os desencarnados agem nela, será que elas podem escrever? Será que, através da mesa, os desencarnados não poderiam estabelecer um processo de comunicação através da escrita? Foi a ideia que, obviamente, surgiu na cabeça de alguém. Kardec não fala que surgiu na cabeça de alguém isso daí, ou mais de uma pessoa. Obviamente, pela inspiração dos próprios benfeitores espirituais. O que eles queriam é que o processo de comunicação se aperfeiçoasse. Então eles tiveram a ideia, já que o processo de comunicação se dava através de uma mesa, eles tiveram a ideia de pegar um lápis e amarrar num dos pés da mesa. Qual que era a ideia? Que a mesa escrevesse. E a mesa escrevia. Claro que a mesa escrevia. Pois a gente viu que naquela época as mesas giravam, as mesas, quando algum desencarnado mais raivoso agia sobre ela, as mesas elas tinham expressões raivosas, impacientes, como de bater o pé. Quando algum desencarnado manifestava simpatia por alguém, a mesa ia gentilmente até aquela pessoa. Quando manifestava antipatia, ia com raiva. Então alguém pensou, poxa, vamos colocar, vamos anexar ali, vamos amarrar no pé da mesa um lápis. Porque quem sabe a mesa ali, a partir daquilo ali, não passa a escrever. E realmente, a mesa começou a escrever. Não a mesa, claro, os desencarnados, utilizando da mesa como intermediário para o lápis. E algumas comunicações foram sendo obtidas. Mas mesmo assim, poxa, imagina a dificuldade. Por mais que fosse uma mesinha, e normalmente as mesinhas usadas na época eram mesas pequenas, né? Eram mesas, aquelas mesas circulares de 3 pés.
Por mais que fossem mesas pequenas, imagina só a morosidade, a lentidão do processo. Mesmo um lápis amarrado num pé da mesa, poucas palavras eram escritas, textos muito curtos, na maioria rabiscos, pequenas letras. Alguém teve a ideia, poxa, vamos fazer o seguinte então, vamos fazer uma mesa pequenininha. E eles começaram a esculpir mesinhas de mão, desse tamaninho assim, de 10 a 15 centímetros. Qual que era o objetivo? Fazer com que aquela mesa escrevesse de modo mais facilitado. Então, esculpiram mesinhas pequenininhas, né? E anexaram num dos pés um lápis. E para facilitar mais ainda o processo, os outros 2 pés que sobravam, neles eram colocadas bolas, esferas, para que a mesa deslizasse. Então, como é que era feito o processo? O médium colocava os seus dedos, a ponta dos dedos, na beiradinha dessa mesa. Algum outro experimentador também colocava, né, para poder balancear o negócio ali, e aí a escrita começava a acontecer. Outros adaptaram uma cesta. Pegavam uma cestinha pequenininha, de 10 a 15 centímetros, de madeira ou de vime, faziam um buraco no fundo daquela cestinha e por aquele buraco eles passavam o lápis. Então a mesinha ficava aquela cestinha ficava à semelhança de um peão, tanto que ela recebia esse nome, cesta peão. Né? O médium colocava os dedos na borda dessa cestinha, algum outro indivíduo também, para poder equilibrar, e aí a comunicação acontecia. Só que nesse caso a escrita era complicada, porque a escrita acontecia da seguinte forma: quando o lápis chegava na beirada da folha, ao invés de parar e continuar na linha de baixo, ele continuava desse jeito. E continuava até fazer uma espiral. E as letras, as palavras eram emendadas. Então, para depois você ler o texto, tinha que ficar fazendo assim, ó, para ler, com as palavras todas juntas. Na maioria dos casos, ninguém conseguia ler patavina, só o médium, por uma espécie de intuição, conseguia saber aquilo que havia sido escrito. No caso das mesas era assim, né? Das cestinhas, da cesta peão, era desse jeito. A escrita era em espiral. No caso da mesinha, não. No caso da mesinha pequenininha, a escrita acontecia até o final da linha, e a mesinha voltava para a linha de baixo e escrevia, como eu escrevi aqui, né? Linha abaixo de linha. Aí a escrita era mais regular, as palavras eram espaçadas, a coisa era melhor. Outros tiveram a seguinte ideia, de pegar a mesma cestinha, colocar uma haste de madeira e anexar um lápis naquela haste de madeira. Era chamada cesta de bico. O processo era o mesmo, né? O médium colocava os dedos nas beiradinhas da mesa, um outro também, só para dar aquela equilibrada, e aí a escrita começava a acontecer. E aí a imaginação ia longe. Tinha gente que pegava funil, né? Colocava ali um lápis bem ali no funil, ficava a pontinha do lápis para fora, e aí o processo de escrita acontecia. Desse jeito. Outros foram simplificando mais. Começaram a pegar pranchetas de madeira, pequenininhas também. Nessas pranchetas eles faziam um buraco na ponta, por aquele buraco passava o lápis. E aí colocavam os dedos nas laterais daquela prancheta, e aí a escrita acontecia. Então, essa é a chamada psicografia indireta, que é uma consequência, um aperfeiçoamento da tipologia. Já era uma coisa melhor. As comunicações eram mais rápidas, né, maiores, dava para escrever mais, mas mesmo assim mais complicado, porque você tinha um intermediário. Entre a mão do médium e o lápis, tinha uma cesta, ou tinha uma prancha, ou tinha uma mesinha, né? Essa é a chamada psicografia indireta. Até que alguém, um belo dia, teve a seguinte ideia: poxa, mão do médium, intermediário, prancheta, mesinha, cesta e lápis. E se a gente tirasse o intermediário? E se o médium não pegasse ele próprio o lápis para poder escrever? Alguém esse dia teve essa intuição. E não é que deu certo? Quando eles perceberam
que o médium podia, ele próprio, pegar o lápis e a escrita acontecer, todos esses intermediários foram abandonados. Então hoje você não vai ver mais reunião mediúnica com o médium escrevendo usando uma mesinha de 15 centímetros, nem uma cesta, nem uma prancheta, nem um funil, nem uma saladeira, nem uma caçarola, nada disso, né? E é interessante que eles achavam que esses intermediários eram fundamentais. Então começaram a sair pequenos livretos, né, com o título Histórias de uma Mesa, ou Escritos de uma Prancheta, Pequenas Histórias de uma Cesta, porque eles acharam que aquele intermediário era fundamental. Depois que eles perceberam que não era fundamental coisíssima nenhuma, eles podiam ser suprimidos, né? O médium podia pegar o lápis diretamente e escrever. Essa é a psicografia direta. A direta, o médium pega o lápis, ou, nos dias de hoje, a caneta, ou, nos dias de hoje, o próprio teclado do computador, e ali o espírito age sobre ele e a comunicação acontece. Kardec chega a falar que a escrita tem inúmeras vantagens. Primeiro, a facilidade, a rapidez na execução. E mais, você podia conservar aquilo que foi escrito. No caso da tipologia, que era a comunicação através de pancadas, não tinha como você conservar aquilo, aquelas comunicações. Como é que ia provar que realmente, né, um espírito agiu ali? Naquela época não tinha filmadora, não tinha celular, não tinha câmera, não tinha nada. Agora, quando se escrevia, o negócio ficava conservado. E mais, pela facilidade em expressar o pensamento, os espíritos se davam a conhecer muito bem. Então, se um espírito de ordem inferior se comunicasse através da escrita, dava para você perceber na linguagem, nos termos usados, que era um espírito inferior. Caso fosse um espírito superior, através dos textos, daquele pensamento expresso pela escrita, dava para perceber, é um espírito superior. Então, a psicografia tem inúmeras vantagens. Hoje em dia, a tipologia, só nos casos de locais mal assombrados, onde estão acontecendo ali fenômenos de poltergeist. O uso de objetos assim para os espíritos se comunicarem, só na famosa brincadeira do copo, que hoje eu acho que pouca gente deve fazer. Né? E por brincadeira mesmo, centros espíritas não fazem isso, sérios não fazem esse tipo de coisa, a não ser que o objetivo seja de ordem superior. E mesmo assim, se você comparar a escrita com a utilização de um copo, a escrita é muito mais vantajosa. Mais rápido, mais versátil, você obtém comunicações maiores, né, de maior extensão e em menos tempo. Então aí nós temos o começo da história. Psicografia indireta, psicografia direta. Isso que eu acabei de comentar com vocês, nada mais é do que o capítulo 13 do Livro dos Médiuns. Sobre esse capítulo 13, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Fala, Lafayette. Boa pergunta. A opção dos espíritos para psicografia ou psicofonia? Na verdade, o que os espíritos fazem? Eles percebem no médium onde ele médium, maior maleabilidade. Uma ou outra, né? Então, se eles percebem que aquele médium ele tem maior maleabilidade para escrever, obviamente eles vão exercitar naquele médium a psicografia. Agora, se eles percebem que naquele médium ele vai ter maior facilidade de execução falando, nele vai ser executada a psicofonia. Então, varia bem de acordo com a capacidade do médium. Então, o mesmo espírito pode ser utilizado da psicografia por um médium e da psicofonia por outro médium. Ele vai naquilo que é mais fácil. Né? Mesmo porque, para eles, é complicado dar comunicação com a gente. Por quê? Porque o pensamento é muito rápido. Né? Então, é muito moroso você escrever e você falar. E mesmo assim, é o melhor que a gente tem. Quem já viu vídeos do Chico psicografando, viu isso. A rapidez, nos tempos áureos do Chico, né? Ele pegava uma caneta e... A rapidez assim tremenda. Por quê? É o pensamento do espírito. E mesmo assim, é lenta a comunicação. Mesmo assim é lenta. Então varia de acordo com o quê?
com a maleabilidade do médium. Vamos falar bastante. Centenas de livros. Aliás, em termos de mediunidade e de capacidades anímicas, o Chico tinha tudo. Todas. O que você pensar. Psicofonia, psicografia, vidência, clareaudiência, desdobramento consciente, psicometria, cura, materialização de espírito, qualquer coisa que você pensar, o Chico tinha. Né? É obviamente que Emmanuel, que comandava ali o nosso querido medianeiro, focou o Chico mais na parte da psicografia, né? Para que mais de 400 volumes pudessem se materializar aqui. Tinha que ficar ali na base do livro, não adianta. O meu comentário prático sobre psicografia, só para agregar, eu li sobre psicografia e tal, e não contém que eu fui um caçador de psicografias. Você sabe disso? Sei. Eu estive em alguns lugares no Brasil caçando psicografia, falando com família e tal. Descobri muita fraude. Muito médico famoso, mentindo, assim, na caruda. Pilantra. Só que descobri coisa inexplicável. Né? Explicável-se agora, né? Livros médicos. Uma coisa impressionante. Exatamente. Mas vamos falar, a maioria que eu encontrei, principalmente os famosos de redes sociais, esses médicos famosos, fraude. E é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado, tem que analisar com bastante frieza, com bastante espírito crítico, para que a gente não caia nessa onda de muitos que se dizem psicografar e que, na verdade, não estão psicografando. Ou simplesmente a própria expressão do pensamento deles. Quando não é uma fraude, na cara dura mesmo, né, Davi? Que tem muito, né? Eu não sei se é pertinente, mas quando você falou que a psicografia é prova válida, né? E as 400 livros psicografados pelo Carnal? Pelo Chico. Chico Xavier. 16 só do André Luiz. Está todo o manuscrito guardado? Os manuscritos estão presentes. Eu não sei se todos, obviamente, estão guardados, né? Mas tem muita coisa preservada. Sim, nossa, o volume é muito grande. Tanto que quando o Emmanuel aparece para o Chico, na beira do açude, lá em Pedro Leopoldo, e fala para ele, ó, nós temos uma missão, tudo mais, disciplina, disciplina, disciplina. A primeira missão tua, qual que é? 30 livros para começar. O Chico fala, poxa, mas sou pobre, né? Quando eu vou matar tanto papel? O meu pai vai ganhar na loteria? Aí o Emmanuel falou assim, não, loteria maior, sorte grande maior é trabalhar com Deus. Quer dizer, precisava realmente de muito papel, de muito lápis, de muita caneta, e as coisas foram aparecendo. Eu acho que muita coisa ainda está preservada. Pode ser que muitos tenham se perdido, né? Mas muita coisa está preservada. Pegando a lista do nosso irmão atrás, nessa questão da psicografia, me convidaram uma certa feita aqui em Pouso Alegre, e eu me recusei, e até o pessoal do Santos começa comigo, porque eu falei, olha, esse negócio de entrevista, perguntar nomes familiares, um dia antes, depois marcar a psicografia no dia anterior, ou no próximo dia, é no mínimo suspeito. No mínimo suspeito, também acho. Esse aí eu desgostaria disso que ele está falando. Isso não é falando. Isso é falso. Uma psicografia que a minha tia recebeu em São Paulo, ela me relatou o seguinte, ela estava passando, ela nem espírita era, estava passando um tempo com o centro espírita, não sabia que era centro, sentiu vontade de entrar. Aí descobriu que se tratava de uma questão de psicografia, e ela recebeu uma carta na sua filha já falecida. Quer dizer, ela não sabia que era centro, estava passando por ali, não falou nada com ninguém. Ninguém conhecia ela, o médico que psicografava não conhecia. Ela entrou no centro pela primeira vez na vida, não era espírita e recebeu a carta da filha desencarnada. Com detalhes, provavelmente. Né? Com fatos ali que só ela podia saber, que ninguém naquele local podia saber. Como desconfiar de algo assim? Não tem como. Agora, quando realmente pergunta nome, as circunstâncias, né? E nome de parentes e tudo mais, você já começa a ficar com o pé um pouco atrás. Já começa. Mas aí a gente vai tendo a oportunidade de analisar bastante coisa no que diz respeito a isso daí. Bom, aí nós passamos do capítulo 13 para o capítulo 15, já que o capítulo 15 também fala acerca de psicografia. Né? O título dele, aliás, é Dos Médiuns Escreventes ou Psicógrafos. O do capítulo 13
psicografia. Nesse capítulo 15, Kardec coloca as variedades de médium psicógrafo, de psicografia. Existem variedades? Existem. 3, basicamente. Sendo que das 3, uma delas pode se desdobrar em outras 2 variedades. Então, 3 tipos de médiums psicógrafos, de acordo com a execução. O primeiro tipo é o chamado médium mecânico. Como é o médium mecânico? Nesse caso, o desencarnado ele age diretamente na mão do médium. Ele dá o impulso, o médium não tem nenhum controle sobre a sua mão, sobre os movimentos. A mão pega o lápis, pega a caneta e vai escrever, malgrado a vontade do médium. Se o médium quiser parar de escrever, ele não consegue parar. Só vai haver a parada na escrita quando o espírito assim o desejar. A mão se movimenta sem interrupção. E o médium não está tendo consciência daquilo que o espírito está escrevendo, ou deseja escrever. Ele só vai saber à medida que as palavras vão sendo formadas. Então ele só vai saber que o espírito escreveu casa depois que a palavra casa aparecer ali. Nada vai passar pela mente dele. Porque o braço e a mão fica literalmente como sendo um instrumento do espírito desencarnado. Nesse caso, Kardec coloca aqui, o papel do médium é como de uma máquina. Esse é o primeiro caso, médium mecânico, né? Alguns falam escrita automática. Alguns estudiosos falam o seguinte, que no caso da escrita automática, também a mão escreve involuntariamente, mas o que está sendo escrito não vem de um desencarnado. O que está sendo escrito vem do próprio inconsciente do médium. Ele acha que é algum desencarnado, mas aquilo ali é a expressão do próprio pensamento. Um fenômeno anímico, não é nem um fenômeno mediúnico, né? Fraude? Não. É a expressão do próprio pensamento da pessoa. E a pessoa está consciente ali de que não é ela, só que em verdade o que está vindo ali vem do seu próprio inconsciente. É chamada escrita automática. No caso da mediunidade mecânica, não. É um desencarnado que realmente toma conta do braço do médium. Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo é o extremo oposto. É a chamada mediunidade intuitiva. Mediunidade intuitiva é o extremo oposto por quê? Nesse caso, o espírito não toma o braço do médium. Não faz o médium pegar a caneta e escrever assim, malgrado à vontade. Não. Ele se comunica através do pensamento. Então o espírito vai e joga o seu pensamento na mente do médium. O médium tem consciência daquilo que o espírito quer escrever. E ele, médium, por vontade própria, pega o lápis ou a caneta e escreve. Então ele tem total consciência do teor da mensagem. Claro, porque passa pela mente dele. Ele recebe o pensamento. E ele, médium, tem que ter o trabalho de vestir o pensamento do espírito com as palavras adequadas a fim de que ele possa escrever. Essa é a mediunidade intuitiva. E aí vem a famosa pergunta: como então descobrir se aquilo que está sendo escrito vem de um desencarnado ou se é do próprio médium? Não é uma pergunta... Imagina você, que é médium intuitivo. De repente você sente aquela vontade de escrever um monte de pensamento na tua cabeça e você pega o lápis e começa a escrever aquilo. Os pensamentos brotando, surgindo. Como que você sabe se aquilo lá é teu ou se vem de fora? Kardec fala o seguinte, que em muitos casos é difícil identificar se aquela mensagem veio do desencarnado ou se é do próprio médium. Mas existem aí certos critérios que é importante serem obedecidos e vistos. O primeiro, quando é uma comunicação através de um desencarnado, o pensamento não é preconcebido. Como assim? O médium ali está passando uma mensagem, escrevendo acerca de um assunto que ele, médium, sequer estava pensando. Sequer estava pensando. Durante o seu dia, ele nem pensou naquele assunto.
Durante os momentos da reunião mediúnica, aquele assunto sequer passou pela cabeça dele. De repente, ele tem a vontade de pegar um lápis e escrever sobre aquele assunto. Ou seja, se o pensamento não é preconcebido, grande chance daquela mensagem ser de um desencarnado. Um exemplo, vou escrever sobre política. Mas eu falei sobre política o dia inteiro, li notícias sobre política, conversei com o pessoal antes da reunião a respeito de assuntos políticos, de repente você vai escrever uma mensagem de política, boa probabilidade daquilo lá ser seu. Você pode cravar que não é? Não, mas boa probabilidade daquilo lá ser seu. Então, primeiro ponto, a ideia não estava preconcebida. Segundo ponto, à medida que você vai escrevendo, o pensamento vai brotando. Você não faz força para pensar. Você não faz conjecturas, você não raciocina, simplesmente o pensamento brota da tua cabeça. E à medida que você vai escrevendo, o pensamento vai borbulhando, vai surgindo, vai aparecendo. Essa é uma outra característica da mediunidade intuitiva, que prova que aquele pensamento ali não é seu, vem de fora. Uma outra coisa que com frequência surge, o assunto que foi escrito talvez seja contrário àquilo que o médium acredita. Provavelmente aquilo lá vem de fora, então. Ou o assunto ali escrito está acima do nível intelectual do médium, acima do nível cultural do médium. Em condições normais, ele, médium, não teria condição de escrever aquele texto. Porque o assunto é muito superior àquilo que ele pensa e àquilo que ele conhece. Mediunidade intuitiva. É o segundo tipo. E o terceiro tipo, que é o mais comum, é a semimecânica. Ou seja, é uma reunião dos dois aspectos. Na semimecânica, o braço fica tomado pelo espírito, mas ao mesmo tempo o médium tem consciência daquilo que o espírito está falando. Então junta-se as duas coisas. Tanto a intuitiva quanto a mecânica, nas duas coisas, mediunidade semimecânica. É a mais comum. Sobre essas três, perguntas, observações? Fala. Um exemplo que é cabalmente constatado a veracidade do fato é aquela mensagem que o Chico fez em alemão de trás para frente. E ele só dava para ler no espelho. A chamada escrita especular, né? O Chico psicografava em línguas desconhecidas dele, né? E de trás para frente. Pensa bem você escrever em alemão de trás para frente, ou em inglês de trás para frente. Ele não tinha conhecimento dessas línguas. Ele tinha, algumas psicografias dele eram palavras em hebraico, por exemplo, ou até em línguas desaparecidas, línguas mortas. Quer dizer, o Chico não tem como a gente duvidar. Tirando o Chico, você pode duvidar de tudo quanto é médium por aí. Mas do Chico, não tem como você duvidar. O que existe de prova, e de provas cabais, que é preciso o sujeito ser muito turrão para não admitir, não está escrito. Sim. Existe uma possibilidade do médium ele não ter conhecimento da leitura e psicografar? Existe. Tem casos de indivíduos que não sabem ler nem escrever e psicografam. Mas nesse caso, o espírito comunicante vai ter uma dificuldade medonha. Porque imagina só. Assim, é só a gente fazer um exemplo aqui conosco mesmo. Vamos imaginar assim que eu não saiba ler nem escrever. Aí você, Nelson, quer me ajudar a escrever. Aí você pega na minha mão, né? E minha mão segurando lá para poder escrever. Vai ser difícil, porque eu não conheço a letra A. Eu não sei desenhar a letra B. Eu não conheço as palavras. Quer dizer, de encarnado para encarnado já é um negócio difícil. Imagina de desencarnado para encarnado. Mas acontece. Há exemplos desse, né? E que provam por A mais B que realmente está tendo a interferência de um pensamento estranho aí, de algo invisível. Isso quando acontece, por exemplo, pode ser um espírito que tenha muita simpatia com esse escrever. Pode, isso pode acontecer, né? E a gente pode também, casos de pessoas que não entendem nada de física e de repente aparece lá a comunicação de física. Ou aqueles indivíduos que não sabem fazer versos
compor estrofes, poesias, mas no estado de mediunidade, no transe mediúnico, escreve poesia. O Parnaso de Além Túmulo, que foi a primeira obra que o Chico psicografou. Os indivíduos, eles pegavam os membros, os literatos da época, o pessoal da Academia Brasileira de Letras, para analisar. Não dava para distinguir, né, quando o autor era desencarnado, quando era encarnado. Se comparava os textos do autor encarnado com os textos psicografados pelo Chico. Eram idênticos, iguais, e com estilos diferentes. Porque dentro da poesia são vários os tipos, né? São vários os estilos. Daniel, Oi. você assistiu minha palestra aquela moça, Guimarães, Anete Guimarães. ela fez uma palestra sobre a primeira obra psicografada do Chico. O Parnaso de Além Túmulo. E tudo mais. Sim. E hoje a medicina, os estudos assim, mais elevados, estão constatando que o exercício constante de você declamar prosa e versos ajuda a reverter alguns problemas cerebrais, principalmente mal de Alzheimer, parece. Ah, que interessante. Olha só, interessante mesmo. Aí interessante, aí ela constatou que o Chico ele tinha passado um remédio para o futuro, na primeira obra que ele psicografou. Olha só. Quer dizer, quanto mais a gente lê, principalmente no campo da poesia, Não só ler, você memorizar, memorizar versos. Memorizando versos ajudaria na prevenção de inúmeras doenças, e principalmente no que diz respeito ao mal de Alzheimer. Vamos lá. Sim. Os pintores, é uma espécie de psicografia? Boa pergunta. No caso dos pintores. Psicografia não seria bem o termo, porque psicografia seria escrita. Mas nos pintores, nos escritores, nos escultores, todos aqueles que lidam com a questão das artes, e até mesmo no campo das ciências, frequentemente eles são médiuns e não sabem disso. É o que a gente vai ver aqui agora. Nós vamos ver variantes da mediunidade, daquela que a gente acabou de ver aqui, da mediunidade intuitiva. Porque a mediunidade intuitiva ela tem variantes. E a primeira variante da mediunidade intuitiva é justamente a mediunidade da inspiração. Os chamados médiuns inspirados. O que é um médium inspirado? É aquele que está recebendo alguma comunicação, alguma ideia que ele não estava tendo. Alguma ideia estranha aos seus pensamentos normais, aos seus pensamentos mais comuns. São chamados médiuns inspirados. Mas isso não é a mesma coisa que a intuição? É. Só que no caso da inspiração, ela é mais sutil ainda. Se no caso do médium intuitivo já era difícil você determinar se o pensamento é meu, se vem de fora, no caso da inspiração é mais sutil e mais difícil ainda de identificar. Mas é o mesmo tipo de mecanismo. Lembrando, Kardec coloca aqui no capítulo 15, que essa inspiração pode ser proveniente tanto de bons quanto de maus espíritos. E frequentemente nós somos alvo de boas inspirações por parte dos nossos benfeitores espirituais, espíritos familiares, espíritos amigos que querem nos ajudar, né? Mas também somos alvo de más inspirações, daqueles espíritos que querem nos dar rasteira e que querem nos prejudicar. Mas como descobrir, Daniel, quando uma coisa é boa, quando uma coisa é ruim? Analisa o pensamento que está passando pela tua cabeça. Analisa. Vem um pensamento na tua cabeça, procure identificar quais seriam as prováveis consequências se você executar aquela tarefa, aquela função. São consequências boas para você e para terceiros? É um bom pensamento. São consequências ruins para você, para terceiros? Não execute. A proveniência ali, a fonte é ruim, né? E quando se fala em inspiração, talvez estejamos pensando nas grandes coisas, né? Nas grandes obras, como a senhora perguntou, né? Os poetas, os pintores, os escultores, os compositores, os escritores, eles são médiuns inspirados? São, claro, né? Mas isso acontece também conosco e nas pequenas coisas da nossa vida. Frequentemente,
os nossos benfeitores espirituais nos sussurram ideias, nos inspiram bons pensamentos nas menores ações da nossa vida, porque eles querem nos ajudar. E não somente em termos morais, não. Eles também querem nos ajudar em termos materiais. É o que se fala nesse capítulo 15 aqui. Que muito frequentemente nós não damos ouvidos para eles. Nos esquecemos disso. Kardec até fala, olha, se dessemos mais ouvidos àquilo que os nossos mentores nos falam, muita coisa negativa não ia acontecer conosco. Porque muita coisa acontece por conta de más decisões, de más condutas. E eles nos jogam a inspiração, só que eles não forçam a barra. Quem força a barra é espírito inferior. Os benfeitores respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles vêm, nos orientam, nos aconselham, nos inspiram boas ações, boas atitudes, né? Agora, se a gente não aceitar, paciência. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, diferente dos maus. Os maus vêm, querem impor, não aceitam o nosso não com resposta e vão em cima. Por aí também você define se é um bom ou se é um mau espírito. Sim. Não tem como se blindar desses maus espíritos? Boa pergunta. Tem como nos blindarmos da ação dos maus espíritos? Tem. Uma única coisa, uma única ação. Nos aproximarmos o mais possível da natureza dos bons espíritos. É o que você tem que fazer. Quer dizer, quanto mais a gente se identificar com aquilo que é correto, com aquilo que é nobre, com aquilo que é equilibrado, com aquilo que é justo, mais a nossa sintonia se eleva e se faz com os espíritos benfeitores. Agora, quanto mais a gente permanecer nas baixas atuações da vida, nas baixas correntes da vida, mais a nossa sintonia vai se fazer com aqueles de idêntico teor. Então, a melhor maneira de nos precavermos é nos aproximar o máximo possível da natureza dos bons. Sermos mais desapegados, mais honestos, mais pacientes, mais justos, mais confiantes, mais esperançosos, mais caridosos. E aí, espírito inferior nenhum vai conseguir qualquer tipo de ação em nós. Nenhum. Veja que se aqueles trevosos, né, que a gente vê nos livros de André Luiz e outras obras, se eles têm acesso a Jesus, por exemplo, para atormentar a vida dele. Nunca. Eles têm acesso fácil em quem? Em nós. E nós eles têm um acesso fácil tremendo, porque nós nos aproximamos muito mais da natureza deles, baixa, do que da natureza do mais alto. É fácil fazer isso? Óbvio que não. Não é fácil. A gente prefere as coisas mais simplificadas, talvez, né? Que alguém tire de nós isso. Claro que quando a gente está sob o assédio espiritual, é sempre importante e bom buscar ajuda. É através do passe, é através dos estudos, das reuniões, né? Através de boas obras, boas leituras. Mas tudo isso aí chega a ser meio que um paliativo. Se não houver uma mudança sincera dentro de nós, a gente espanta um obsessor aqui para pegar 2 de cá, na próxima oportunidade. Né? Então é sempre importante isso daí, são lições para a vida de todos nós. Isso é inspiração, né? Isso é inspiração. Quer dizer, quando um sujeito lá, que é um artista, um poeta, um músico, né, um literato qualquer, ele busca a inspiração das suas musas, sem querer o que ele está fazendo, é uma evocação. Para aqueles espíritos que se sintonizam com as suas disposições, para que eles joguem o pensamento na sua cabeça. Nós temos exemplos aí de compositores famosos do passado que falavam para a gente o seguinte, olha, né, Bach fazia isso, Mozart, Beethoven, numa única nota que de repente vem do nada na minha cabeça, eu enxergo uma composição inteira, uma sinfonia inteira. O que é isso? É inspiração. Mas por que esses espíritos jogavam uma sinfonia inteira na cabeça de Bach e não jogam na minha cabeça? Porque eu não sou como ele. No quesito música, e com certeza em inúmeros outros, ele é muito superior a mim. Então os espíritos, eles procuram pessoas capacitadas para tal. No campo da ciência também. Muito cientista aí, que se diz ateu, materialista, é médium e não sabe.
Porque se ele está na busca de alguma cura para alguma doença, para desenvolver algum medicamento, desenvolver alguma vacina, né? Ou para criar algum estilo novo na arquitetura, qualquer coisa, ele é propício para receber a influência dos espíritos que querem o progresso do planeta. E vai ser médium, sem saber, inspirado. Ele acha que o pensamento é dele, não é dele, veio de fora. Mas é que ele tem condição para isso, né? Um livro interessante para a gente enxergar bem esse aspecto é O Ícaro Redimido, que fala da vida de Alberto Santos Dumont no plano espiritual. É interessante que quando chegou na época, no momento da humanidade, do avião ser inventado, foi feita uma assembleia de estudos no plano espiritual com inúmeros indivíduos que tinham propensão para reencarnarem aqui e no futuro inventarem um avião. Então reencarnaram vários que passaram por esse curso no plano espiritual. Como inventar um avião. De certo, foi esse o título do curso, né? Como inventar um avião. Vários fizeram esse curso lá. Mas aqueles que tinham capacidade para tal. Reencarnaram. Muitos, obviamente, desviaram. Outros tentaram. Somente 2 conseguiram, né? Aliás, 3, né? Santos Dumont, né? E os irmãos Wright. Né, os 2 norte-americanos e o nosso aqui brasileiro. E é interessante como que, de repente, descobertas, elas acontecem quase que simultaneamente com pessoas diferentes, com cientistas diferentes. Né? Qual que é a explicação disso? A inspiração. Olha só como que a mediunidade está presente no nosso dia a dia. E nas mínimas coisas da nossa vida, viu? Se você tiver problemas, passando por algumas dúvidas, algumas dificuldades, não está sabendo o que fazer, como agir, faça aquilo que Kardec orientou. Converse com teu anjo da guarda. Converse com teu mentor espiritual. Sabe? Ele é um ser que talvez te compreenda muito mais do que você mesmo. Então joga para ele o teu problema, a tua dificuldade. Coloque-se aberto à recepção das ideias. E Kardec fala aqui, com frequência você vai se admirar da quantidade de ideias que vão surgir na tua cabeça do nada. Ideias não preconcebidas, ou seja, não são ideias que você forçou, que você construiu. São ideias que de repente brotam. Tem que ter a confiança. Né? Se a gente não tiver a certeza de que a coisa pode acontecer, esquece, você cria o quê? Um anteparo, uma blindagem. Talvez a gente não consiga essa facilidade logo de início, Nelson, dessa fé. Mas a gente tem que exercitar. Porque as facilidades nossas, em termos morais, em termos éticos e no campo da fé, tem que ser exercitada. Todas essas facilidades têm de ser exercitadas. Assim como exercitamos os músculos, né? Devemos exercitar também a fé, dia após dia. A confiança. A certeza. Ainda mais nós que sabemos o mecanismo. Você sabe que você tem um mentor espiritual aí que quer te ajudar. Você sabe que ele pode jogar o pensamento dele na tua cabeça. Olha como que o Espiritismo ajuda. Se você sabe como que o negócio funciona, aí vem a pergunta, o que eu posso fazer para ajudar a tarefa do meu mentor? É ter essa fé, esse fervor, essa confiança. E depositar essa confiança nele, né? Ó, me ajuda que eu não estou sabendo como pensar. Como agir, o que fazer nas coisas mínimas do teu dia a dia. Tá? Nas coisas mínimas do dia a dia. Agora também, não vamos ir para o extremo de não tomar as mínimas decisões sem fazer esse tipo de consulta, né? Não sei se hoje eu faço macarronada ou arroz com ovo. Deixa eu ver se meu mentor fala alguma coisa. Macarronada ou arroz com ovo? Aí também é demais, né, gente? Eu estou falando daqueles momentos complicados da tua vida. Daqueles momentos de dúvida, de desespero, né? Alguma ação que você não está sabendo como fazer. Algo assim, alguma coisa que você tem que falar para a pessoa, não sabe como. Sabe esses momentos que realmente são importantes? Agora, coisa sem importância, né? Se eu coloco uma calça jeans preto ou azul. E tem gente que faz isso, tem gente que não dá um passo, né, sem consultar os guias, né? Até parece que eles estão lá à nossa disposição para isso, né? Não estão. Aliás, não estão à nossa disposição para nada, porque eles têm as tarefas deles. Eles são os nossos orientadores. Mas
Não estamos ali a nosso tiracolo, né? Aí também não. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Bom, esses são os médiuns inspirados. Um outro tipo aqui, o último, são os médiuns de pressentimento. O pressentimento também é um tipo de intuição. Só que é uma intuição diferente, é uma intuição das coisas futuras. E Kardec coloca aqui o seguinte: 2 tipos de pressentimento com relação à origem. Tem aquelas pessoas que pela sua inteligência, que pela sua experiência, pela sua visão de vida, sabem muito bem deduzir as consequências das coisas que estão acontecendo agora. Né? É mais ou menos o seguinte, aquele sujeito lá que é economista e avaliando o mercado, né? O que está acontecendo lá fora, aqui no Brasil, tal, sabe que dali a 1, 2 meses provavelmente vai acontecer tal coisa. Ele tem isso dentro dele, um feeling, é um pressentimento, mas isso é dele, veio do desenvolvimento natural dele, do conhecimento dele, da experiência dele, do intelecto dele. Kardec fala que é até uma espécie de dupla vista isso. Agora existe o segundo tipo de pressentimento, esse sim, vem do plano espiritual. É aquele teu amigo espiritual que de repente está percebendo a tua intuição de participar de uma festa, e esse teu amigo espiritual sabe que lá a coisa não está legal. Aí ele joga o pensamento na tua cabeça: olha, se eu fosse você, eu não ia, viu? Não vai dar certo, pode ser que aconteça uma coisa ruim lá. Aí você tem aquela ideia, aquela sensação: poxa, parece que eu não estou querendo ir mais. É o pressentimento. Parece que eu estou sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer. Né? Mãe tem muito disso, né? Como mãe tem isso, né? Olha, não sai hoje não, que eu não estou sentindo bem. Olha, mãe é uma coisa tão interessante, né? O filho aponta na porta, ela sabe exatamente o que o filho está pensando, o que está sentindo, se aconteceu algo bom, se aconteceu algo ruim, se foi bem na prova, se foi mal na prova. A mãe é médium, 24 horas por dia. Como ela está ligada, né, no filho, né? Então, o pressentimento é uma forma de intuição. Só que o pressentimento é uma intuição das coisas que ainda vão acontecer, das coisas futuras. Só que o mecanismo é o mesmo. Qual que é o mecanismo? É o espírito, o desencarnado, que está jogando um pensamento na tua cabeça. Basicamente, o mecanismo disso aí é o mesmo. Sobre isso daqui, capítulo 15. Matamos 2 capítulos hoje. Uma cajadada só. Capítulo 13 e capítulo 15. Só que nós ainda não terminamos psicografia. Tem um outro capítulo aqui que aborda bastante as variedades de médiuns escreventes, e por ele nós vamos perceber que não existem 2 médiuns psicógrafos exatamente iguais. Não existe. Kardec faz uma classificação aqui fantástica. Semana que vem a gente vai abordar isso daí. E também vamos abordar algumas obras de André Luiz em que o mecanismo da psicografia é descrito em detalhes. Como que o espírito age no corpo perispiritual do médium, como que ele joga o pensamento, a fim de que o texto realmente surja por ali. Ok? Combinados? Vamos fazer a nossa prece para o pessoal de casa? Vamos fazer a prece para o pessoal de casa? Aí depois, quando tudo se encerrar, nós fazemos a prece aqui para nós, enquanto que o passe coletivo vai sendo efetuado. Então a gente pede, todos nós que estamos aqui no salão, todas as pessoas que estão nos assistindo aí de casa, já naquele hábito de colocar uma jarra com água, um copo com água, aí perto de você. Nós sabemos o quanto que elemento água, ele é sensível à ação das energias, dos fluidos, tanto nossos, quanto aqueles provenientes do plano espiritual. E eu tenho absoluta certeza que nesse exato momento, do teu lado, existe um ou vários irmãos espirituais querendo o seu bem, buscando tua paz,
querendo restabelecer o teu equilíbrio. Crie campo para ele agir. Sinta seu coração leve e perceba-se envolvido pelas vibrações do mais alto. Busque enxergar a sua casa nesse momento envolta em luz, em paz. Luz essa que banha não somente cada cômodo de sua casa, mas também todos aqueles que residem juntamente contigo em seu lar. Imagine essa energia, a semelhança de uma cachoeira luminosa, varrendo toda a carga de energias deletérias, dissolvendo os miasmas pesados, colocando para longe aqueles pensamentos negativos encalacrados no local, ou afastando aqueles irmãos ignorantes que sabe-se lá por que insistem em te prejudicar. Tenha certeza que nesse momento o plano espiritual superior faz morada na sua casa. E que a água que aí está na sua frente agora se converterá num manancial de energias positivas que vão ocasionar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita realmente nesse momento. Que Deus te abençoe. Que assim seja.